Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né? Luz e Lei Divina, ser luz, trazendo um pouquinho de um pouco mais de um conhecimento mais específico, né? Na nossa religião de Umbanda, Umbanda como luz e lei divina, né? Diga-se de passagem. Então vamos falar um pouquinho dos princípios da Umbanda, né? Para a gente poder até compreender como umbandistas, né? Verdadeiramente umbandistas, a gente entender do que se trata profundamente, quais são as bases da nossa amada religião de Umbanda, quais são os princípios que fundamentam, né? As suas práticas, as suas vivências e até a sua doutrina de forma um pouco mais generalizada, considerando que a Umbanda não tem uma doutrina única, mas tudo que se refere a esses princípios que a gente vai estar tratando neste vídeo é sim Umbanda. Da mesma forma, tudo que não obedeça, ou que não respeite, ou que não se fundamente nesses princípios da Umbanda, também não há de ser chamado Umbanda. Então, a primeira compreensão que todos nós, umbandistas, né, da verdadeira Umbanda, Umbanda amada como luz e lei divina devemos ter em nossas mentes, é que a Umbanda crê em um ser supremo, um Deus único sim, e por isso somos uma religião cristã, uma religião monoteísta, né? E acreditamos em um único Deus e que esse mesmo Deus é o criador de todas as religiões, por assim dizer. E que os orixás, né, são nada mais, nada menos para nós do que emanações da divindade, ou seja, são energias, são até vibrações cósmicas. Então, os orixás, de forma alguma na Umbanda, vão ser entendidos como espíritos, porque eles não são. Já os nossos falangeiros de Umbanda, sim, eles são espíritos, né, que modulam as frequências superiores dessas vibrações cósmicas e por meio da incorporação, porque aí sim há a incorporação do falangeiro, né, de Umbanda, e que esse falangeiro ele responde por determinado força cósmica, né, ou vibração cósmica de um determinado orixá. Então, assim nós entendemos a nossa religião como monoteísta, sim. Cremos num Deus único, que é o único Deus e dono de todas as religiões, por assim dizer, e que os nossos orixás dentro da Umbanda são compreendidos como vibrações cósmicas e emanações do próprio Deus, né, dos sete logos. E assim nós não incorporamos orixás na Umbanda. Nós incorporamos os falangeiros desses orixás, que são espíritos, né, de alta estatura espiritual e evolutiva, que já conseguem entrar em profunda sintonia e modular essas frequências superiores, que nós chamamos de orixás, e assim nós temos um contato por meio dos falangeiros dos orixás, no nosso caso da amada Umbanda. Para a Umbanda, o propósito maior dos seres criados é a evolução, o progresso rumo à luz divina. E por isso nós falamos que a nossa Umbanda é a Umbanda como luz e lei divina, né? A luz, o próprio reflexo dessas leis divinas, e a lei, o próprio reflexo das verdades divinas. Então, isso se efetiva, né, essa evolução pelas vidas sucessivas, né, por meio das reencarnações. E aí entra, sim, a lei da reencarnação e o caminho do aperfeiçoamento a qual todos nós estamos inexoravelmente submetidos. E devemos experienciá-los a fim de progredirmos e evoluirmos, de não somente trazer consciência a este mundo, mas também tomar consciência da nossa essência, né, divina e natureza espiritual. Outro princípio que nós compreendemos, né, que é um princípio da Umbanda, é que existe sim uma lei de justiça universal, que determina a cada um colher o fruto das suas ações, ou seja, o que foi plantado, né, ou seja, conhecido como lei do karma. Então, nós da Umbanda temos sim como princípio a crença na lei do karma, né, de ação e de reação, de causa e efeito. O que plantamos, colhemos, cedo ou tarde. Esse também é um dos princípios da nossa amada Umbanda, como luz e lei divina. Outro princípio importantíssimo, nem mais nem menos, mas muito importante dentro da nossa Umbanda, dentro inclusive desse contexto comunitário, a qual a gente busca vivenciar, é de que a Umbanda ela se rege pela lei de fraternidade universal. Ou seja, nós vimos, nós olhamos, nós nos relacionamos com todos os seres da criação, com todas as criaturas, desde os animais, os minerais, os vegetais e, muito mais importante, os outros seres humanos, todos para nós, dentro dessa fraternidade universal, são dignos do nosso respeito e do nosso amor mais profundo, exatamente porque eles têm a mesma origem que nós temos. Então, todos
são dessa mesma origem, dessa fonte única, desse Deus único. E dessa forma, este é um princípio da Umbanda, e ele nos diz que devemos fazer a cada um aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, que não deixa de ser uma máxima deixada pelo Cristo planetário, pelo nosso Pai Oxalá, quando aqui esteve na Terra, e mesmo antes dele, né? Muitos ensinamentos nos revelam essa verdade da fraternidade universal, que por isso é sim um princípio importantíssimo e que deve ser compreendido, observado e vivenciado por cada um que se diz umbanda, dentro da luz da lei divina, um umbandista de verdade. Outro princípio muito importante e que gera muita polêmica ainda pela falta de compreensão é de que a Umbanda ela possui uma identidade própria. Ela não se confunde com outras religiões ou cultos. Isso é muito importante, o umbandista deve saber e deve vivenciar essa máxima, esse princípio fundamental da Umbanda. E assim, embora todos, né, todos nós devemos nos respeitar fraternalmente, dentro desse princípio de fraternidade universal, nós temos sim que compreender que a Umbanda, em si mesma, tem a sua identidade própria e jamais deve se confundir com outras religiões nem com outros cultos. Apesar de que partilham todos os cultos, todas as religiões, alguns princípios, como o amor ao próximo, o amor universal, dentre outras tantas leis, e a própria lei do karma, por exemplo. No entanto, jamais poderemos confundir a religião nem com a Umbanda nem com outras religiões nem com outros cultos, porque ela possui sim sua identidade e nós, como verdadeiros umbandistas, precisamos conhecer e propagar essa identidade de forma fraterna e universalmente. E ainda dentro desse contexto da Umbanda tendo a sua identidade, vamos trazer aqui, né, a Carta Magna de Umbanda para os umbandistas que ainda não conhecem, estão em falta certamente, e para os que conhecem, nada mais justo de buscar se aprofundar dentro da Carta Magna de Umbanda, nas quais, inclusive, esses princípios vão estar relatados, e tem vários outros pontos, né, não só da identidade da religião de Umbanda, como tudo que se diz respeito à religião de Umbanda. Existe uma Carta Magna, e essa também é uma prova cabal, né, que a religião de Umbanda ela tem uma identidade própria, ela é uma religião, não deve jamais se confundir com outros cultos. Outro ponto, outro princípio também tão importante quanto os outros que aqui estaremos conversando, é a questão de que a Umbanda ela está a serviço da lei divina, sempre. Não existem brechas, não existem trechos nem atalhos. A Umbanda ela está a serviço da lei divina e ela só visa ao bem. Simples assim. Então, qualquer ação que não respeite o livre-arbítrio dos seres humanos, que não respeite as outras criaturas, que não ame profundamente toda forma de vida, porque Umbanda é amor, e que não respeite o princípio e o tempo de evolução de cada criatura, de cada ser, e mais do que isso, qualquer ato, qualquer ação que implique em malefício ou prejuízo de alguém ou que se utilize da magia negativa, não é Umbanda. A Umbanda é a fé, amor e caridade. Se esses princípios basilares não forem respeitados dentro do amor universal, da fraternidade universal, então você ou quem pratique esses princípios não poderá se chamar de umbandista e nem poderá dizer que faz parte de uma religião de Umbanda. Agora vamos falar dos fundamentos da Umbanda, que traz muita polêmica, porém eu gostaria de lembrá-los que só é polemizado quando a gente se compara com outras religiões, ou quando outras religiões se comparam a nós, que é a questão do sacrifício animal. Então, como fundamento da Umbanda, como princípio da Umbanda, é bom que nós deixemos muito claro que a Umbanda não realiza em qualquer hipótese o sacrifício ritualístico de animais, nem utiliza quaisquer elementos destes ritos sacrificiais em oferendas ou trabalhos. Então, na Umbanda, não cremos no sacrifício animal e principalmente por outros dois princípios dos quais já acabamos de falar, que é o respeito por todas as criaturas, por todos os sistemas e formas de evolução, por crer que apenas Deus pode determinar o fim ou o início de uma vida, tirando os casos, né, por exemplo, aí de suicídio ou coisas que nós fazemos contra a nossa própria vida, atentamos contra a nossa própria vida. Então, acreditando que existe um Deus que governa tudo e a todos, que esse Deus é amor e que ele estabelece os planos, inclusive os ciclos de reencarnação e de desencarne de cada um, nós cremos profundamente que só cabe a Deus definir e decidir sobre o nascer e sobre o morrer de um ser humano ou de uma criatura. E também dentro desse princípio de amor
de amor universal, de fraternidade universal, também não nos sentimos no direito de tirar a vida de uma outra criatura. Lembrando que quando nos utilizamos de ervas, nós não estamos tirando a vida da planta. Mais além, existe um caráter de senciência e de consciência que a planta ainda não tem, apesar de fazer parte de uma consciência muito maior, que seria tema de um outro vídeo, até de um estudo. Mas é bom que a gente saiba que na Umbanda não nos utilizamos de sacrifícios animais, nem de nada do que seja retirado de um sacrifício animal para nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de movimento energético. Esse é um princípio muito importante, principalmente nos tempos odiernos. Vamos ao próximo princípio. A Umbanda não preconiza a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas e sua reverência às forças da natureza implica preservação e respeito a todos os ambientes naturais da Terra. Ou seja, nós da Umbanda, como Luz e Lei Divina, os verdadeiros umbandistas, não fazemos despachos, não sujamos as ruas, não sujamos os rios, as encruzilhadas, não cremos nesse tipo de trabalho. Não é assim que a gente movimenta as nossas energias. Acreditamos principalmente na energia interior, na nossa força mental, no nosso contato com esses sítios energéticos, né, que chamamos a casa, né, os templos naturais dos orixás, e ali nós buscamos a fazer os nossos movimentos de forma respeitosa, amorosa, tendo todo o cuidado que requer que tenhamos, seja com a natureza ou seja com os nossos espaços urbanos também. Então, na Umbanda, não trabalhamos com essas formas de despachos, nem oferendas, nem em esquinas, nem em locais urbanos, e muito menos alargar tudo lá, gerando poluição visual e poluição em outros níveis, inclusive levando uma identidade que não é da verdadeira Umbanda, mas que é de um trabalho desrespeitoso de uma religião ou de um movimento que se diz religioso, mas que no fundo não respeita os sítios energéticos, não respeitam os orixás como as próprias energias da natureza e não respeita o outro, os irmãos, dentro desses contextos sociais e urbanos em que vivemos. Outro princípio muito importante de ser compreendido e vivenciado neste momento é que todo serviço de Umbanda é de fé, é de amor e de caridade, jamais cobrando ou aceitando retribuição de qualquer espécie, seja por atendimento, por consulta ou por trabalho. Quem cobra por serviço espiritual não é umbandista, e isso nós podemos deixar bem claramente. E outro ponto, que toda doação que uma casa recebe ou um grupo recebe é estritamente utilizado para a manutenção dos trabalhos, só isso e somente isso. Qualquer coisa além disso está fora dos princípios, dos fundamentos da nossa amada Umbanda como Luz e Lei Divina. Gostaria então, meus irmãos, minhas irmãs, você que assiste esse vídeo, de trazer uma frase do nosso caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Aqueles que nos trouxe aí o renascimento da Umbanda em solo brasileiro. E ele diz o seguinte, que Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta a nossa bandeira. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras. Servindo aos espíritos superiores que venham baixar entre vós, é preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca do socorro nas casas de Umbanda. Sendo assim, se você quer ser um bom instrumento mediúnico, quer que sua mediunidade tenha um fim proveitoso e benfazejo de trazer luz à humanidade, primeiro a você e depois, por consequência natural, à humanidade, servindo também de auxílio a todos aqueles que buscam, né, o teu auxílio, o teu socorro, o teu amparo, bem como dos seus guias, de toda a tua casa e tua egrégora, é preciso então que entendamos e compreendamos e vivenciamos de forma mais profunda os princípios aqui expostos, os princípios da nossa amada Umbanda como Luz e Lei Divina. Saravá, fiquem todos com Deus, que nosso Pai Oxalá nos abençoe e que nossa mediunidade seja, sim, um instrumento de luz, de verdade, sob os auspícios preciosos desses princípios da Umbanda como Luz e Lei Divina. Fiquem todos bem e que Deus nos abençoe, agora e para todo sempre.